Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Lucas. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus o homem, caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que eu acho que tem de mais belo já no início do Evangelho é o fato de que o Evangelho diz que naquela cidade onde Jesus estava havia um homem leproso. Parece coisa à toa, mas é muito importante lembrar que se tratava de um homem leproso e não de um leproso, um ser humano. Essa é uma questão fundamental para nós cristãos hoje, que nós aprendemos do nosso mestre que o ser humano é sempre um ser humano. Pode ser leproso, mas é um ser humano leproso. Pode ser um pecador, mas é um ser humano pecador. Pode ser um criminoso, mas é um ser humano criminoso. Esta nossa visão da humanidade às vezes nos falta. O olhar para a humanidade, em todos os sentidos. Eu penso que isso nos falta até em campos que talvez as pessoas nem se deem muita conta. Por exemplo, o campo da sexualidade. Sabe o que falta para um homem respeitar uma mulher? Olhar para ela e saber que é um ser humano do sexo feminino. Não olhar para ela como uma mulher, como se fosse uma coisa, um objeto, alguma coisa externa, alguma coisa que não diz respeito a ele. Um ser humano do sexo feminino. E por isso, antes de pensar naquilo que possa ser algum interesse, seja de uma pessoa por quem a gente se encanta, seja por uma namorada ou pela própria esposa, é necessário lembrar que se trata de um ser humano. Não é que a sexualidade seja uma coisa destacada. É claro que esse ser humano tem um modo de ser mulher, esse outro tem um modo de ser homem, do sexo masculino, mas é um ser humano. É claro que se diz até em situações inusitadas, situações muito diferentes. O ser humano é sempre um ser humano. Não importa se age do modo como eu gosto ou não, se é bom, se é mau, é um ser humano. Jesus olhou para o homem leproso. E vocês sabem que no tempo de Jesus, esta doença era identificada como resultado de pecado. É por isso que Jesus diz: eu quero, fica purificado, em vez de dizer fica curado. Porque isso estava na mentalidade das pessoas. Era uma maneira de pensar, uma maneira teológica de pensar a religião, com a qual Jesus não concordava. Em diversos momentos ele demonstra isso. Então, um homem leproso. A outra coisa maravilhosa é que este homem
vendo Jesus, cai aos seus pés de joelhos e o chama de Senhor, que quer dizer que este homem reconhece o senhorio, a divindade deste com quem ele fala. Por isso ele está de joelhos. É uma coisa interessante, porque é claro que no início da missão de Jesus, não é que todo mundo saiu falando que ele era o Filho de Deus, igual a Deus, que todo mundo saiu chamando Jesus de Senhor. Claro que não. Mas possivelmente uma intuição, uma inspiração do próprio Deus, do Espírito Santo, tenha feito com que esse homem tenha tido esse gesto. O fato é que ele proclama a divindade de Jesus. Jesus vê sua humanidade e não o identifica com o pecado, mesmo que ele seja pecador, mas não o identifica com o pecado, tanto como não o identifica com a lepra. E então este homem manifesta mais ainda do que reconhecer a divindade. Ele manifesta a sua fidelidade, a sua adesão, se submetendo à vontade do Senhor. Se queres, tens o poder de me curar. Proclama o poder de Jesus, mas também proclama a sua acolhida à divindade e à vontade de Jesus. Não é assim que nós rezamos? Seja feita a vossa vontade, na terra como no céu? Dizemos isso de verdade ou dizemos da boca para fora? Essa é outra questão. Dizemos isso de joelhos? Mesmo quando pedimos alguma coisa? Pedi e recebereis, disse Jesus, sim. Mas é claro que ele nos ensinou que se pede assim. Se é possível, realiza isso, mas não se faça a minha vontade. Que seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. E ele fez assim. Então Jesus, pelas razões que podemos imaginar de compaixão, mas penso eu também pelas razões da sua própria missão, de realizar a vontade de Deus, de manifestar que ele veio para curar e para salvar, que ele veio para purificar, eu quero. Fica purificado. No desfecho, Jesus diz: não contes nada a ninguém, vai mostrar-te ao sacerdote, já que aqueles pensam que a doença é fruto do pecado, então, em vez de constatar a cura com o médico, vai ao sacerdote, oferece o sacrifício, o sacerdote vai dizer sim, ele está curado mesmo. Então ele vai ser obrigado a reconhecer que se havia pecado ali, não existe mais ou foi perdoado. E, no entanto, o homem, a fama de Jesus, não fala do homem, mas diz que a fama de Jesus se espalhava por toda parte. Se espalhava assim, não podia ser diferente. Mas ele não andava atrás disso. No desfecho, ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Jesus não é um curandeiro, Jesus não é um médico alternativo, Jesus não é como que um pregador autônomo, não. Jesus está cumprindo uma missão, não está fazendo a sua vontade, está cumprindo a missão que lhe foi dada, está agindo segundo aquilo que o Pai deseja que ele faça. Para nós é importante conhecer a humanidade das pessoas, é importante conhecer a nossa própria humanidade, a nossa própria impureza, para que possamos reconhecer a divindade de Jesus e de joelhos aos pés dele dizer: estou em tuas mãos. Se queres, tens o poder de me curar, de me purificar. Eu quero. É o que eu peço. E é o que eu espero, segundo a tua vontade. Rezemos. Ó Deus Todo-Poderoso, que o Natal do Salvador do mundo
manifestado pela luz da estrela, sempre refuja e cresça em nossas vidas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.